Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 87 do podcast do canal O Executivo. Aliás, estou gravando este episódio no próprio dia 26 de dezembro, portanto, oitava de Natal. Um Feliz Natal para você e toda a sua família. E provavelmente esse episódio vai ao ar um pouquinho mais tarde hoje, porque eu não pretendia fazer um episódio do podcast, mas você sabe que o nosso propósito aqui é aumentar a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso é importante você acompanhar de perto qual a situação econômica e financeira que vai pelo mundo, porque isso vai afetar o seu estilo de liderança para os próximos meses, o próximo ano, provavelmente. E eu achei prudente fazer uma apresentação para você agora, porque algumas questões estão relevantes, estão acontecendo em mercados, principalmente no mercado americano. Eu não vou me estender para falar da China também, uma vez que a China, apesar de ser o principal parceiro comercial do Brasil, eu sempre procuro focar um pouco mais no que acontece nos Estados Unidos, em função de que isso determina muito da economia dos demais países e provavelmente isso vai afetar de alguma forma também a sua empresa e, consequentemente, a sua forma de liderar. E, curiosamente, nesse período do ano, eu imaginava que eu começaria a receber demanda para coach executivo de recolocação. E, de fato, esta semana, que é a última semana do ano, na prática, eu já comecei a fazer reuniões de pessoas me perguntando a respeito deste trabalho, que nada mais é do que um trabalho de coaching executivo que procura estruturar a sua recolocação, fazendo com que você tenha um bom conhecimento a respeito da sua natureza, quais são seus pontos fortes, seus pontos negativos, como que você deve organizar o seu network para que você possa fazer uma busca por uma recolocação da maneira com maiores chances de ser bem-sucedido, com maior velocidade, melhor dizendo. E, é claro, uma vez estruturado essas duas questões, como que você mantém um foco nas ações que têm mais chance, mais probabilidade de trazer uma recolocação ou, quem sabe, eventualmente, fazer com que você tenha uma fonte de renda neste período. E por que que eu sei que, por que que eu sabia que isso provavelmente aconteceria nesse momento? Bom, no fundo, quando você olha as informações que nos chegam, seja pela mídia, seja por meio de palestras ou de eventos com economistas, com especialistas do mercado, você tem uma abundância de indicadores e essa riqueza de informações, apesar de ser muito boa para você ter confirmações a respeito do que está acontecendo, muitas vezes o executivo e o empresário não tem tempo de ler tudo isso ou de entender tudo isso que vai ao seu redor. E como o meu interesse é falar exatamente sobre o mundo empresarial, sobre o mundo executivo, eu procuro sintetizar para mim mesmo. Eu fazia isso anteriormente para os meus investimentos, para os meus negócios, mas a partir da pandemia começaram a me perguntar o que que eu achava que estava acontecendo e eu comecei a compartilhar, então, os meus indicadores com outras pessoas. E você vai ver que eu uso alguns indicadores muito simples, mas que podem ser úteis para você também tomar as decisões que você precisa no seu negócio. Então, a minha intenção aqui é mostrar para você o que esses indicadores estão dizendo, para que você também possa refletir se, de repente, o que eles estão falando não tem a ver com as decisões que você vai tomar nos próximos meses, no próximo ano, principalmente. E você vai entender, então, a partir do momento que eu compartilhar esses indicadores com você, por que que eu decidi fazer esse podcast, mesmo sabendo que talvez eu coloque no ar ele um pouco mais tarde do que eu normalmente faço, né? Em síntese, já dando um spoiler para você, o que os indicadores estão mostrando é prudência, ou seja, eles estão informando para nós que nós estamos em um momento em que você deve ser muito cauteloso com todas as suas decisões, tanto de carreira quanto decisões de negócios. E é claro que, quando você olha um indicador, é como se você estivesse olhando uma topologia à sua frente. O indicador, basicamente, é um histórico, mais do que até algo que você possa afirmar com 100% de certeza do que vai acontecer. Mas, em economia, tudo é uma questão de probabilidade. Então, se você consegue enxergar com uma probabilidade alta o que vai acontecer, a sua chance de tomar as indicações corretas são apropriadas, quer seja para o seu negócio, quer seja para o seu departamento, caso você seja um gestor no departamento, para a sua empresa, ou, é claro, para a sua carreira, porque, em geral, quando nós falamos de coaching executivo,
O coach executivo é uma atividade para o desenvolvimento de competências de liderança. E quando a gente fala de competências de liderança, as pessoas imaginam que essa competência é apenas para você liderar um negócio, né? Ou seja, uma empresa, ou para liderar um departamento. E se esquecem que as pessoas são líderes da sua própria vida e líder da sua própria carreira. Então, assim, quando a gente fala aqui sobre o contexto no qual a liderança é exercida, e eu chamo sempre a atenção para o contexto econômico financeiro do mundo, é porque essas duas forças, elas são o que eu chamo de forças gravitacionais, ou seja, todo mundo está sujeito a elas e elas estão puxando você para uma mesma direção. Daí a importância de você ter essa noção bastante clara a respeito do que vai pelo mundo, para você ter uma noção do que você deve fazer e de qual é, por exemplo, o estilo mais apropriado de liderança para os próximos meses ou para o próximo ano. Um indicador que todo mundo sabe que eu uso muito é o de vendas de veículos pesados nos Estados Unidos. E eu uso muito esse indicador pelo seguinte fato, é que nós sabemos que, apesar da passagem dos anos, as pessoas têm uma intenção que até depois da internet a economia, enfim, cresce nos Estados Unidos, e isso faz com que você tenha um aumento de vendas de produtos. E só que o que acontece? Apesar da malha ferroviária dos Estados Unidos ser muito maior do que a brasileira, a última milha, vamos dizer assim, aquele último momento que você tem que transportar grande quantidade de mercadorias de um warehouse da Amazon, por exemplo, para um varejista, de um armazém para o warehouse da Amazon, por exemplo, um centro de distribuição, isso necessariamente vai ter que ser feito com grandes caminhões. Então, se você tem um movimento muito grande, você tem um desgaste maior desses equipamentos e, com certeza, as empresas vão ter que vão comprar mais desses caminhões. E, por isso, quando você olha como que está a venda desses equipamentos, você consegue ter uma noção muito clara de como que está a economia, vamos chamar assim de economia real, não necessariamente o mercado financeiro. E você vê com uma certa clareza que as vendas de caminhões pesados, elas desde de 1968, que é o que esse gráfico mostra, até hoje, a última linha aqui é de outubro de 2024, toda vez que ela ultrapassa 500 mil unidades, chega em um pico e cai, eventualmente você acaba tendo uma recessão econômica, né? Que são essas barras verticais cinzas. E você percebe que isso aconteceu, vou trazer mais para a próxima aqui do nosso período, né? Em 2000, aconteceu na crise de 2008, ela antecipou também a crise do Covid, então olha que interessante, muita gente imaginava que a crise foi algo imprevisível, mas as vendas de caminhões pesados previram com bastante exatidão o Covid. E olha só em que momento nós estamos. É um momento singular, único, onde, curiosamente, isso nunca aconteceu, as vendas de caminhões elas ficam oscilando ao redor de 500 mil unidades por mês, ou seja, elas não têm caído como deveria, como normalmente acontece durante todo o ciclo histórico dessa série. Então, assim, o que isso aqui mostra para nós é que nós estamos no final de um ciclo econômico de expansão. E esse é o motivo principal pelo qual eu imaginava que eu começaria a ter demanda de coaching executivo para recolocação. Agora, existem indicadores, né? E é por isso que eu digo para você que, às vezes, a riqueza de informações que os economistas, os analistas econômicos passam para nós, acaba nos confundindo mais do que nos ajudando, porque para você interpretar tudo isso, você precisaria ter muito tempo, uma habilidade muito grande. E nós sabemos que existe um ator na economia que possui um verdadeiro exército de analistas para você. E esse ator nada mais é do que os bancos, né, em geral. Né? Então, os bancos eles possuem exércitos de analistas verificando cada um desses números e procurando saber o que eles querem dizer. E isso tudo ele é resumido. Resumido aonde? Nas taxas de juros dos bancos que eles oferecem para os governos, principalmente o governo americano. Quer dizer, o governo americano é o maior devedor do planeta e, ao mesmo tempo, é o que tem mais crédito diante dos bancos. Então, os bancos, de certo modo, eles desejam emprestar para o governo americano. E como que esse empréstimo é feito? O governo americano ele emite títulos de dívida e faz leilões. Uma coisa que, às vezes, eu vejo que muitos executivos
não sabem é que, apesar de a gente ver essas entrevistas do presidente do Banco Central americano, falando, não, agora a taxa de juros está em 4 ponto alguma coisa, etc. É, na verdade, para que uma taxa de juros seja estabelecida, é feito um leilão, ou seja, o governo americano ele oferece os títulos em uma praça e ali ele fala, olha, estou vendendo aqui por 4,3. Se aquele título, vamos supor, um título de 10 anos, ninguém quiser comprar 4,3, ele vai ter que aumentar essa taxa de juros, porque senão ele não vai conseguir rolar as suas dívidas. Para quem não viu meus vídeos anteriores, onde eu explico como que o dinheiro ele é gerado na economia, você sabe que se o país não rola a sua dívida, o dinheiro na economia, a liquidez na economia diminui. Isso é um problema, em geral, toda a crise, ela é uma crise de liquidez. Você pode pensar até mesmo na sua vida pessoal, quando você fala que você está em crise, em geral, você está querendo dizer que você não tem dinheiro, ou seja, há uma crise de liquidez. Então, se nós acompanharmos a taxa de juros que os bancos estão aceitando pagar pelos títulos americanos, isso tem uma certa lógica. E a lógica é muito simples de você compreender que, em geral, um título americano, por exemplo, de 10 anos, em uma situação normal da economia, ele vai pagar uma taxa de juros maior do que, por exemplo, um título de 2 anos. Por quê? Porque em 10 anos há uma incerteza de eventos que podem vir a acontecer e que vão prejudicar o pagamento desse rendimento, desses juros, e, portanto, o banco, em função desse tempo maior de incerteza, ele vai cobrar uma taxa de juros maior. Então, ao cobrar essa taxa de juros maior de 10 anos, ao mesmo tempo, pela lógica, um título de 2 anos, ele vai cobrar uma taxa de juros menor, porque em 2 anos, teoricamente, vão acontecer menos situações imprevistas do que em 10 anos. Então, se a taxa de juros de 10 anos é 4,45, uma taxa de juros de 2 anos ser de 4,3 ou 4,250 seria perfeitamente explicável. Agora, para pensar, em qual situação o banco cobraria uma taxa de juros de um título de 2 anos maior do que de um título de 10 anos? Ele cobraria essa taxa maior se ele percebesse que no horizonte de 2 anos há mais problemas acontecendo do que no horizonte de 10 anos. Então, toda vez que você está se aproximando de uma recessão, de uma crise econômica ou financeira no mercado americano, em geral, a taxa de juros de 10 anos ela inverte em relação à taxa de juros de 2 anos. E, curiosamente, quando essa taxa desinverte, é que você sabe que você está mais próximo ainda de uma crise real na economia, por exemplo, na venda de caminhões pesados, como eu mostrei anteriormente. Então, se você olhar um gráfico, onde esse gráfico mostra a diferença da taxa de juros de 10 anos com a taxa de juros de 2 anos, esse gráfico ele vai ser positivo na maior parte do tempo. Quando estiver se aproximando de uma crise, ele inverte, e quando a crise estiver bem próxima mesmo, ele desinverte. Então, é isso que nós vamos ver agora. Quando você olha esse gráfico aqui que eu vou te mostrar, você vê que o rendimento dos títulos de juros de 10 anos menos os títulos de 2 anos, eles estavam invertidos. Você vê aqui 2020, depois dessa linha aqui 2020 que está cinza, né? Isso aqui está mostrando a recessão que nós tivemos, a breve recessão que nós tivemos na pandemia. Aí você vê que a taxa de juros fica normal, ou seja, 10 anos está positiva em relação a de 2 anos, mas aí aqui, eu não sei mais ou menos que ano que seria isso, acho que seria 2022, 2021, 2022, ela inverte, ela ficou um bom tempo invertida, tá? Mais de 2 anos ela ficou invertida, e ela acabou de desinverter, tá vendo? Que aqui ela, do lado direito do gráfico ali, ela está desinvertida. Eu vou mostrar esse número com mais clareza para você, e você vai entender o que eu estou falando. E, perdão, se você fizer esse mesmo gráfico, fazendo a diferença de rendimentos dos títulos de 10 anos menos os de 3 meses, você vê que quando ele desinverte é porque está mais próximo ainda uma crise econômica. Então você vê que, bom, existe um ponto aqui que me preocupa muito, é que nunca houve uma inversão tão intensa das taxas de juros de 10 anos em relação a de 3 meses. E essa inversão, ela é como se fosse uma energia, né, acumulada aqui, né? Então, quando desinverter para valer mesmo, isso provavelmente vai ser uma diferença bem grande dos títulos de 3 meses em relação ao de 10 anos. Mas esses dois indicadores,
mostram para nós que nós estamos cada vez mais próximos de uma crise econômica e você, portanto, deve se preparar não apenas em termos econômicos, mas também mentalmente, psicologicamente, por que não espiritualmente, porque provavelmente vamos enfrentar uma crise. Alguns analistas imaginam uma crise que nunca aconteceu anteriormente com tanta violência. Então, assim, a partir do momento que você tem essas informações aqui, você consegue inclusive se aprofundar um pouco mais nesses detalhes, né? Essa informação aqui, por exemplo, se você tiver curiosidade, procura pelo site do Banco Central americano, do Fed, né, especificamente de St. Louis, e você vai ver que o Banco Central de St. Louis, o branch, né, do ramo do Banco Central de St. Louis, ele tem a maior base de dados estatísticos dos Estados Unidos. Me preocupa muito, aliás, os Estados Unidos, que sempre foi um país tão confiável, ter tido ultimamente tantas informações incorretas a respeito da sua economia, principalmente a quantidade de pessoas que estão desempregadas. Então, o BSL, né, Bureau of Statistics and Labor, ele todo mês ele faz uma revisão dos números. É por isso que aquele número que eu falei para você da venda de caminhões pesados nos Estados Unidos, não me surpreenderia se daqui a alguns meses eles revisarem aqueles números dizendo que cometeram um erro estatístico, alguma coisa assim. Isso é terrível para nós, porque mostra que desconfiarmos da solidez da economia americana não é incorreto, muito pelo contrário, eu acho que muitos números que são mostrados para nós são números que não fazem muito sentido em função do que nós vemos em termos de inflação e da taxa de desemprego e da quantidade de pessoas, por exemplo, que estão trabalhando em 2 empregos ou mais, não porque eles estejam em pleno emprego, não é isso. Muita gente já fala, os Estados Unidos está em pleno emprego e tal, não é isso. Acontece que as pessoas estão trabalhando, às vezes, em 2 empregos para poder fazer frente à inflação. Então, isso tudo exige uma interpretação, então não é tanta quantidade de indicadores que você usa, mas você ter consciência do que eles querem dizer. E aqui você tem uma informação importante, que é a informação que eu uso, né? Essa aqui é uma tabela que você mesmo pode montar ali no site da CNBC, você pode montar uma watch list, né? Uma lista que você vai acompanhar, e você vê que eu procuro olhar ali a taxa de juros dos títulos americanos, ali embaixo onde está escrito Celestino, está ali, taxa de juros dos títulos de 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 e 10 anos. E você vê que as taxas de juros de 1 ano em diante, elas fazem sentido, porque a taxa de juros de 1 ano é menor que a de 2, que é menor que a de 3, que é menor que a de 5 e que é menor que a de 10. Então, elas estão dentro de uma lógica. Mas as taxas de juros de 1 mês e de 3 meses, elas não fazem muito sentido, porque elas estão maiores do que a taxa de juros de 1 ano, por exemplo. Ou seja, isso aqui é um indicativo forte, que se você quiser se aprofundar, avaliar isso, você pode pensar assim, poxa, os bancos, na verdade, eles estão vendo uma crise cada vez mais próxima. Então, você também deve usar essa informação que está disponível para todo mundo, se você não quer gastar tanto assim com analistas econômicos mais renomados e tudo mais, você fala, poxa, mas essa informação aqui já é uma informação extremamente relevante para você se preparar, porque provavelmente a crise está cada vez mais próxima. A minha impressão é que essa crise vai acontecer logo no começo do governo do presidente eleito Donald Trump, ou até um pouco antes dele entrar, a menos que aconteça alguma coisa aí que eu não estou vendo, mas provavelmente vai ser bem próximo da hora que ele começar o seu governo. E esses outros números que eu uso também, que você pode ver que eu uso o Dixie, né, DXY ali, que está em 108,11 no momento que eu tirei essa tela, esse número ele dá uma informação do valor relativo do dólar a uma cesta de moedas. Então eu sei que, claro, que para nós o que importa é o valor do dólar em relação ao real, mas o fato é que o dólar ele está se apreciando em relação às outras moedas. E muitas pessoas não entendem muito bem isso, porque o dólar ele está ganhando valor em relação às outras moedas, mas tanto o dólar quanto o real e demais moedas do mundo estão perdendo valor em relação às coisas. Ou seja, o alimento, por exemplo, está ficando mais caro, não importa se em dólar, em real ou em libras esterlinas.
O alimento está ficando caro em todo mundo. Então, se isso está acontecendo, significa, de certo modo, entre aspas, a gente tem que tomar cuidado, porque podemos estar nos encaminhando para uma morte das moedas, né? Ou seja, todo mundo está fazendo uma corrida para zero. E isso começa de uma forma devagar, mas de repente, para quem se lembra do que aconteceu com o nosso Cruzeiro, depois Cruzado, Cruzado Novo, etc., você lembra que em poucos anos as moedas foram perdendo muito valor até nós chegarmos ao RV, o Cruzeiro Real, o RV, e aí, finalmente, o real. Só que nós nunca tivemos um fenômeno desse em escala planetária. Então, é por isso que eu digo, nós estamos navegando em mares nunca antes navegados, né? Então, é difícil prever exatamente quando ou o que exatamente vai acontecer, mas isso aqui significa o quê? Isso aqui significa que os próprios países eles estão com dificuldade de rolar as suas dívidas no mercado. Então, ou seja, eles estão oferecendo os títulos públicos, né, com taxa de juros cada vez maiores, mas os bancos não estão aceitando isso. Então, isso é uma pressão enorme em cima dos países e pode gerar um colapso na sua moeda. Muito bem, diante desse cenário, então, que nós vemos que uma crise está cada vez mais próxima, e essa crise provavelmente vai se dar no mercado de títulos públicos, e que, claro, pode até afetar a Bolsa, pode não, vai afetar a Bolsa de Valores, mas todo mundo fica olhando para a Bolsa de Valores, quando, na verdade, você tem que olhar os títulos públicos. Eu já falei várias vezes, os analistas que eu acompanho, Gregory Mannarino, George Gamo, principalmente Mike Maloney, hoje eu acompanho mais o Gregory Mannarino, e, sendo bem franco com vocês, acompanhar o sistema financeiro internacional, para quem não é do ramo, como é o meu caso, é uma chatice, quer dizer, é uma coisa assim, extremamente monótona, e é por isso que muitos executivos fazem muito bem quando eles falam assim, puxa, isso daqui eu não entendo, é muito difícil, é muito complicado. Quando digo fazem muito bem, é porque realmente é uma coisa meio insana você acompanhar isso com uma certa regularidade. Mas é nosso dever olharmos para esses indicadores, porque isso vai afetar. Esses números dizem como a economia vai ser afetada e como, portanto, os nossos negócios serão afetados. E quanto mais longe você enxergar, mais você vai conseguir tomar ações prévias com cautela, com a cautela necessária, para que você corra menos riscos e, claro, aproveite, inclusive, as situações econômicas que somente são crises se você estiver do lado errado da moeda. A crise, na verdade, é uma grande oportunidade. Eu sempre lembro que, durante o Covid, por exemplo, eu conheci uma fábrica de colchões, foi muito bem, obrigado, durante a crise da pandemia. Então, assim, é importante você saber o que vai pelo mercado, como eu estou procurando mostrar aqui para você, mas é você entender o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no seu mercado particular, e o que está acontecendo na sua empresa. Quer dizer, particularmente como que está a sua empresa. Porque, às vezes, você está numa situação diferente do que eu estou mostrando aqui. Quer dizer, está no final do ciclo de expansão, o mercado em geral, mas está falando assim, não, mas eu estou no começo, eu estou começando a expandir agora, eu estou no mercado inovador, eu estou numa coisa diferente. Então, cada mercado ele é afetado de um jeito, mas você precisa saber, você tem que ter o big picture, né? Você precisa entender exatamente o que está acontecendo de uma maneira geral. E, de uma maneira geral, o que isso quer dizer para os seus negócios, caso você seja empresário, para a sua carreira e, é claro, para os seus investimentos. Então, é importante você entender que mesmo quando você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando em uma classe de ativos que nós chamamos negócios. E a classe de ativos e negócios são essa classe de ativos que gera o emprego, que provavelmente você está em um deles. Então, assim, você precisa saber exatamente como que isso vai afetar essa classe de ativos, como que vai afetar, por exemplo, a classe de ativos imóveis, ou os ativos financeiros, ou ainda os metais preciosos e a criptomoedas. Então, assim, no fundo, se você quer, quando você fala que você quer investir numa coisa mais segura, o que existe não é investimento seguro ou investimento arriscado. O que existe é investidor arriscado. Aquele investidor que não sabe o que está fazendo, não importa se com os seus negócios, a sua carreira ou os seus investimentos de fato, sempre vai ser um investidor arriscado. Portanto, o único investimento que existe é educação financeira. É por isso que você vai ver muitos analistas e muitas economistas dizendo, olha, eu não faço nenhuma recomendação, porque de fato a recomendação é estude. Essa é a recomendação que você tem que receber. Se alguém fala para você, não, olha, invista em tal coisa, mas não diz para você estudar sobre aquilo, eu acho melhor você não fazer esse investimento, porque você nem vai entender o que está acontecendo. Eu mesmo vi muitas pessoas perderem dinheiro com aquela onda que deu
de NFTs, né, no espaço de criptoativos, na classe de ativos criptoativos, e a pessoa não sabia o que ela estava fazendo, então acabou parando na mão de pessoas de má índole, acabou perdendo dinheiro. Mas, no fundo, o que todos esses números estão querendo dizer para nós? Então, a recomendação aqui do que você deve estudar antes de fazer qualquer investimento, entender o que está acontecendo é, ora, se você tem uma crise inflacionária, então tudo aquilo que é real, ele acaba aumentando de valor, porque o dinheiro ele não vai ficar em ativos, tanto em ativos que financeiros que porventura possam perder valor, ele vai correr para ativos reais. Então, ativos como terra agriculturável, imóveis em geral, muitas vezes eu vejo que as pessoas não entendem por que está se construindo tanto imóvel aqui em São Paulo, por exemplo, sendo que as vendas não estão tão em alta, exceto para imóveis que são daquele programa Minha Casa Minha Vida, isso aí está em alta, mas imóveis um pouco mais para a classe média está mais difícil de você vender. É porque é mais importante hoje para alguns investidores que têm muito dinheiro imobilizar o seu dinheiro, uma vez que um ativo financeiro ele pode valer zero, assim como a nossa moeda. Se você lembrar quanto que vale uma nota de R$ 100, de 100 cruzeiros, hoje vale zero. Então, um ativo financeiro, inclusive a moeda, ela pode valer zero, mas um ativo real não. Então, por isso que, às vezes, mesmo que você fale assim, o preço de imóveis pode cair, ou está caindo, ou não está mantendo o mesmo valor e a inflação aumentando, sim, mas ele nunca vai cair a zero. Então, por isso que eu digo a você, olha, estude sobre ativos reais, como é o caso de terra agriculturável e imóveis em geral. As commodities, e o Brasil é um grande país fornecedor de commodities para o mercado, para o mundo, elas também estão favorecidas porque são ativos reais. Então, metais, o Brasil é um grande produtor de níquel, zinco, ferro, então tudo isso está muito favorecido. Entenda o seguinte, que na eventualidade de uma crise, todos os ativos perdem valor, ou seja, perde valor em relação às moedas. Mas depois, como você tem esse processo de moedas fiduciárias e inflação, os investidores vão correr para novos lugares onde eles possam preservar o seu capital. E se a gente está dizendo que os ativos financeiros podem entrar numa crise, eles vão correr para ativos reais, como é o caso de commodities, metais, alimentos, como soja, café, açúcar, carne. Você deve ter visto que há uma previsão de aumento de 40% no café agora, no mês de janeiro, porque houve uma quebra de safra. Então, assim, também é algo para você estudar, tanto para você, que se você quer saber onde você vai investir, mas quando eu digo onde vai investir, se você vai montar um negócio relacionado a isso, vai procurar emprego. Você está procurando emprego, você tem que procurar nas empresas que lidam com esse tipo de produto ou com esse tipo de ativo, porque você provavelmente vai estar mais favorecido, vai ter mais oportunidades para você nesses mercados. Metais preciosos como ouro e prata físicos, eu evitaria esses investimentos financeiros, como é o caso de ETF, né, Exchange Trade Funds, uma vez que esse tipo de instrumento, ele em geral, ele tem, por exemplo, para cada moeda física de prata, ele tem vários contratos, ou seja, é um instrumento que, se você quiser transformar ele na prata física, por exemplo, pode ser que você não encontre a prata lá no futuro. Então, eu evitaria um pouco o mercado financeiro nesse sentido, mas, de novo, faça a sua pesquisa, não acredite no que eu estou dizendo. Eu acho que é mais seguro, se você pretende investir em metais preciosos, que você invista em ouro e prata físicos. Criptoativos, principalmente Bitcoin. Por que você tem que estudar sobre isso? É pelo seguinte, o Trump, ele fez uma declaração, na minha opinião, bastante, como que eu vou dizer, pouco comum, de que ele quer fazer uma reserva estratégica em Bitcoins. É um pouco estranho, porque essa classe de ativos é uma classe nova, ela tem aí uma década, um pouco mais que isso, e essa classe de ativos, ela, na verdade, nada mais é do que você ter um ativo totalmente digitalizado. Então, assim, muita gente não entende o que é um Bitcoin, mas a melhor forma de você entender o Bitcoin é você entender que é uma base de dados. Então, imagina o seu talão de cheque. Uma folha de cheque em branco não vale nada. Mas se você escreve lá $1.000, aquela folha de papel agora vale $1.000, que você pode trocar e tudo mais. Só que imagine que você possa escrever um valor nessa folha de cheque, e esse valor que está lá, ele pode variar no mercado de acordo com as transações que são feitas.
Então, assim, o Bitcoin, na verdade, é essa, entre aspas, folha de cheque com valor variando lá, mas o valor que está sendo colocado lá não é o valor do ouro, por exemplo, que é um ativo físico, é o valor do dólar, que é um ativo, é uma moeda fiduciária, ou seja, ele também flutua em relação aos demais mercados de moeda e perde valor em relação às coisas. Então, assim, o Bitcoin ele não tem um valor intrínseco em si, ele precisa, como é uma base de dados, você precisa colocar algum valor nele para ele realmente ter um valor lá. É difícil as pessoas entenderem isso. Eu vejo que muita gente acha que o Bitcoin vai cair a zero. Isso realmente não vai acontecer. As pessoas não conseguem entender o que é essa classe de ativo. É normal, até porque é a primeira vez que surge uma classe de ativo, sei lá, nos últimos 5.000 anos, e você não sabe muito bem o que acontece. Mas por que é importante você estudar isso? Pelo seguinte: ora, se o Trump declarou que ele vai fazer uma reserva estratégica para os Estados Unidos em Bitcoin e que ele vai desregulamentar os bancos e fazer um merge dos bancos com o espaço de criptoativos, é porque a capitalização, ou seja, a quantidade de dinheiro que vai ser colocado em criptoativos vai aumentar muito. E hoje o mercado de criptoativos, em relação aos demais investimentos, ele é muito pequeno. E como ele tem uma capitalização baixa, é por isso que ele flutua tanto. Você vê que é normal um criptoativo ele aumentar 50%, cair 50%, sobe mais 30%, desce 15%, assim por diante. Mas no longo prazo, a tendência dele tem sido de alta. E se os Estados Unidos vão investir um valor significativo, porque vai ser uma reserva estratégica em bitcoins, não tenha dúvida que outros países vão copiar os Estados Unidos. Então, esse mercado provavelmente vai ter uma capitalização muito grande, então é por isso que a tendência do Bitcoin provavelmente seja de aumentar. Mas de novo, faça sua própria pesquisa a respeito disso. Não sai fazendo investimento porque você está ouvindo eu falar ou algum outro analista falar. Você precisa se acostumar a aprender, refletir a respeito de por que isso pode ser uma boa oportunidade, por que é arriscado, onde você vai fazer, como fazer e tudo mais. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer investimentos nesse tipo de ativos, eu comecei com R$ 50. Eu não queria, a minha intenção nunca foi, num primeiro momento, ganhar dinheiro, era entender o que era esse ativo, por que ele existe, como que funciona, como que você negocia e assim por diante. Então, da mesma forma, outros ativos que não são tão comuns, como metais preciosos e tudo mais, você tem que começar pequeno e entender por que você está investindo nisso, quer dizer, os ciclos econômicos, o que eles estão querendo dizer. Mas realmente os criptoativos, em função dessa decisão do Donald Trump, que vai ser copiada por outros presidentes, provavelmente vai fazer os criptoativos aumentarem bastante. Também quando você tem um período inflacionário muito grande, muito alto, como as moedas perdem valor, países fornecedores de petróleo, gás, como é o caso, por exemplo, de uma Arábia Saudita, eles não vão deixar o preço do petróleo ficar baixo por muito tempo. Em algum momento eles vão majorar esse preço, quer seja em função da desvalorização do dólar, quer seja porque algum evento geopolítico, ou seja, uma guerra, se expanda, por exemplo, tanto no caso da Ucrânia, quanto no caso dessa guerra que está acontecendo de Israel com todos os seus países, ou com grande parte dos seus países ou povos vizinhos ali. Então, assim, é importante você ficar de olho, porque provavelmente o preço de energia, infelizmente para nós, né, que gastamos petróleo, você sabe que isso provavelmente vai fazer o preço das coisas, em geral, ficarem maiores, a inflação aumentar, mas se você está querendo investir, de novo, em algum negócio, a sua carreira em algum lugar, essas áreas vão estar favorecidas. Uma coisa importante que eu recomendo a você é olhar o que os bancos estão fazendo com o dinheiro deles. Quando eu falo, por exemplo, olha, presta atenção no criptoativo, é porque, por exemplo, você procura pela notícia falando do JP Morgan investindo em Bitcoin. Então é curioso, né? Porque sei o nome do presidente JP Morgan agora, ele critica o Bitcoin, mas o JP Morgan ele investe em Bitcoins. O BlackRock ele tem ETFs em Bitcoins, a Vanguard já anunciou que vai fazer também isso provavelmente no ano que vem. Então, assim, os bancos, essas grandes empresas de investimento, estão investindo hoje em criptoativos, até em função disso que o Trump quer fazer esse merge dos bancos com o espaço de criptoativos. Então, você tem que ficar atento a isso, porque quando você vê o que os bancos estão fazendo com o dinheiro deles, isso é um grande indicativo de para onde você tem que movimentar o seu dinheiro. Então, repetindo, estude sobre ativos reais, commodities, criptoativos, energia e veja o que os bancos estão fazendo com o dinheiro deles. Eu vou dar outras
dicas, outras orientações importantes que eu vejo para você refletir a respeito do que está acontecendo no mercado, para que você possa decidir o que fazer, que seja com o seu negócio, com a sua carreira ou com o seu investimento. Mas é importante, eu achei importante te dar esse panorama, uma vez que eu não imaginava que a situação do mundo fosse deteriorar tanto nas últimas semanas, e esses são os indicadores, principalmente a venda de veículos pesados, a diferença de títulos de 10 anos para 2 e para 3, são 3 indicadores que eu uso para saber se alguma coisa vai acontecer. Em geral, quando eles começam a se movimentar, eu começo a avisar os meus clientes, olha, esteja preparado, algo importante vai acontecer na economia, provavelmente uma recessão, em função da natureza dos problemas financeiros que os países estão enfrentando, todos os países estão enfrentando. É provável que nós tenhamos uma depressão econômica também, então, assim, tudo é uma questão de probabilidade, tomara que seja apenas um declínio, uma momentânea, uma recessão, mas existe a possibilidade de uma depressão e, mais ainda, mais grave ainda, de um aumento dos conflitos internacionais, o que também coloca uma pressão ainda maior na economia. Você deve ter visto, inclusive, países como Alemanha, França, Canadá, os governos com problemas. Aqui no Brasil, nosso governo também não vai muito bem, então nós vamos ter um ano que provavelmente vai ser turbulento. E eu achei importante fazer esse podcast para você, que é líder executivo, saber o que espera você no próximo ano, já que o nosso papel aqui é falar sobre o que vai pelo mundo executivo para que você possa aumentar a sua musculatura e, claro, ser um executivo classe internacional. Daí a importância de todos esses temas que eu quis trazer para você. E aproveito para desejar, então, um feliz 2025. Lembre-se que uma crise só é crise se você estiver do lado errado dela. Então, é possível sim ter um 2025, mas o mais importante é que tanto você quanto sua família estejam bem. Espero que estejam todos, tenham muita saúde, muita paz, e vamos torcer sempre pelo melhor, não apenas para o Brasil, mas para as famílias e, por que não, para todos os países do mundo. Espero que esse episódio tenha sido muito útil a você. É claro que você goste, comente e compartilhe. E na próxima semana, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos, feliz 2025 e vamos em frente!